Olá, bem-vindo de volta, camarada da guarda, a mais um episódio do Sítio de Vrax. Nós vimos no último episódio como o Inquisitor, o Lord Hector Rex, conseguiu derrotar um demônio de Khorne, um demônio maior, um maldito sedento de sangue, um Bloodthirster, e ele derrotou com as próprias mãos, cravando uma antiga espada abençoada pelo próprio imperador, a espada Arias, e ele matou a criatura. No caso, baniu ela de volta para o imaterial até o seu deus maldito conseguir energia suficiente para um dia jogá-la de volta na nossa realidade. Bem, mas isso vai ser problema de outra pessoa em outra geração. Agora, o importante é que a criatura foi derrotada e os aliados do imaterial dos traidores começaram a desaparecer. E depois de tantos anos, finalmente parecia estar no final. Aliás, spoilers aqui, nós estamos chegando ao final do Sítio de Vrax. As forças aliadas finalmente têm uma entrada para a última cidadela. Os defensores não parecem mais demonstrar nenhum tipo de resistência ordenada, e a única coisa que eles podem fazer agora é se esconder nos abrigos subterrâneos na Catedral de São Leones e fugir para o fundo dos abrigos antibomba, esperando a morte chegar. Não havia mais nada que eles pudessem fazer contra o 88º Exército Imperial Inquisitor de Sítio, que agora finalmente tomou a última fortaleza e a última esperança, derrotando a criatura do imaterial que os traidores tinham de algum tipo de vitória. Estava tudo indo bem, tudo indo feliz, todo mundo alegre, né? Nesse momento, o Inquisitor, depois de ficar afastado das suas tropas, porque ele estava ali isolado e o Vox não funciona direito quando existe uma alteração do mundo, do nosso mundo, da realidade, por causa de criaturas maiores do imaterial. Então, nas proximidades daquele demônio de Khorne, o Vox não funcionaria de qualquer jeito. Mas agora que ele ganhou, que ele conseguiu derrotar e os defensores estavam se retirando através do grande portão que ainda não tinha sido conquistado, fugindo de volta para as profundezas dos abrigos subterrâneos, sei lá para fazer o que, o Lord Inquisitor Hector Rex tentou se juntar com algum dos seus soldados, com alguns grupos de soldados avançados, para poder pegar um Vox e entender o que estava acontecendo no resto do campo de batalha. Bem, lá fora, naquela região dos seguidores de Nurgle, a resistência dos mesmos parecia que tinha sido reduzida. Conforme essa batalha aconteceu e a criatura do imaterial foi destruída e uma onda negativa de energia psíquica começou a correr pelo planeta, aquela podridão de Nurgle também parecia receder. Os soldados avançaram e eles não encontraram mais tanta resistência. Os soldados que foram alocados para essa parte aqui, eles foram desprovidos da maior parte das armas pesadas que se concentraram no cerco da fortaleza principal. Esses seguidores de Nurgle já estavam isolados dos recursos dos armamentos subterrâneos por um certo tempo. Eles ainda possuíam estoques desumanos de armas químicas, então eles mantiveram uma guerra de atrito nessa região, quase que como uma guerra de trincheira, onde apenas poucos conflitos ativos aconteciam. Mas eu não invejo os soldados que ficavam nessa região, porque eles tinham que enfrentar aquelas mutações e aberrações de Nurgle que podiam aparecer no meio da noite, matar um regimento inteiro e desaparecer do nada do mesmo jeito que eles vieram. Ainda bem, eram raros esses ataques e normalmente os nossos soldados da Deathcore ganhavam alguns metros todo dia
avançando contra os seguidores de Nurgle, identificando caminhos seguros para atravessar, tentando drenar essas regiões tóxicas ou botar fogo, que é muito mais fácil, e avançando lentamente, enquanto os seguidores de Nurgle se retiravam cada vez mais para um bolsão no flanco leste da cidadela. Enquanto isso, os soldados lá na cidadela, dos traidores no caso, estavam lutando uma batalha perdida, e quando foi derrotada a grande criatura, nesse momento, até mesmo as forças de Nurgle aqui no planeta começaram a perceber que não havia uma chance de vitória. Os guerreiros de Nurgle, os Plague Marines, os soldados do caos que seguem ao Deus das Pragas, os que tinham ainda algum seguidor mortal que conseguia ser, um mago do caos no caso, que conseguia ter alguma forma de poder psíquico, criaram portais para fugir e começaram a evacuar do planeta de Vrax. Não é exatamente um jeito seguro de viajar, mas eles são criaturas já mais do imaterial do que da realidade, então se eles caíssem num reino demoníaco, tá tudo certo, eles só vão voltar para casa, pro jardim do Nurgle, ou ser devorado no caminho, mas não importa mais, porque eles já estão praticamente mortos e eles não iriam querer morrer ali no mundo material, eles vão tentar voltar para as graças do seu Deus, tentando voltar para o jardim de Nurgle. Eles abriram esses portais e muitos fugiram. Os que não conseguiram fugir ou não tinham acesso a esses magos, já que os Cavaleiros Cinzentos mataram muitos deles quando eles tentaram invocar um demônio de Nurgle, um grande não limpo, acabaram fugindo para essas regiões mais contaminadas onde eles já habitavam antes, ou para as regiões de terreno muito, muito difícil, onde a Deathcore tinha ignorado até então, porque um seguidor de Nurgle consegue sobreviver facilmente, eles são resistentes a ponto de viver meses e meses e meses sem qualquer tipo de alimento ou água, então eles conseguem viver ali isolados no grande deserto de Vrax, porque Vrax só dá duas coisas, é alga, é um tipo de musgo assim que cria no chão, e de vez em quando chove, mas não é normal, assim, às vezes fica meses e meses sem chover, mas nada demais para um seguidor de Nurgle, eles conseguem sobreviver a isso, então eles vão fugir e tentar ficar fazendo algum tipo de resistência isolada e talvez conseguir criar um ritual para invocar mais um demônio do seu pai, o Deus da Praga, o Nurgle, para o mundo material, mas isso era um plano muito, muito distante. Por enquanto eles teriam que se concentrar em manter a sua vida, ou morte, não sei como você prefere chamar como eles são, porque no momento que um seguidor de Nurgle perde totalmente a conexão com o imaterial, ele morre pelas doenças que tem no seu corpo, ele não tem mais como viver. Mas enquanto eles ainda tiverem alguma conexão, eles continuam firmes, como se eles tivessem todo o vigor e a força de quando eles eram completamente rígidos e estavam vivos. Bem, agora, enquanto eles eram isolados, a Deathcore continuava o avanço nessa área. Boa notícia para o nosso Lorde Inquisitor. Além disso, em outros pontos da frente, a resistência foi bem reduzida. Com a morte do grande demônio, o Inquisitor percebeu que em todos os pontos estavam tendo avanços sob baixa resistência dos traidores, incluindo os Red Scorpions, que conseguiram fazer em boa velocidade uma tomada do portão de São Leones, do portão cardeal, e agora eles conseguiram então vencer mais um obstáculo para chegar na Basílica Final, para chegar no centro de poder dos traidores. Então eles haviam tomado juntos 2 portões, estava na hora de tomar a cidadela. Porém, o exército de Sítio recebeu a mensagem também
que os Cavaleiros Cinzentos tinham sido brutalmente massacrados pela criatura. Os números deles foram muito, mas muito reduzidos. Apenas alguns ainda estavam vivos e os que estavam vivos, praticamente todos, estavam feridos. Além de que os Red Scorpions, mesmo tendo conseguido dominar muito rápido o outro portão, eles receberam baixas significativas e os soldados humanos da Death Korps que participaram da batalha também receberam baixas pesadas lutando contra aquela criatura caótica e os demônios menores, porque um demônio menor contra um super soldado é coisa simples, mas contra um humano aí é uma situação um pouquinho diferente. O ataque precisaria ser reorganizado para que ele continuasse efetivo. O Inquisitor venceu, mas venceu com uma enorme pilha de corpos atrás dele. Então, alguns dizem que ele não foi assim o melhor dos comandantes, mas longe da Death Korps falar uma coisa dessa, mas ele era uma pessoa de ação. Ele fez o ataque quando era necessário, tudo para impedir que essa criatura caótica realmente se formasse nesse planeta. Ele sabia que era uma corrida contra o tempo e tu viu a destruição que um demônio maior pode fazer. Foi assim, enquanto essa criatura estava ali destruindo o planeta, a nave dos Cavaleiros Cinzentos lá em cima já estava até preparando torpedos para atirar no planeta. É um torpedo que penetra até o centro do planeta, destrói lá dentro, causando o planeta inteiro a explodir e virar um campo de asteroides, acabando com tudo. Se fosse necessário e não tivesse salvação, eles iriam exterminar o planeta. Ainda bem, não foi necessário fazer isso, graças ao esforço do Lorde Inquisitor Hector Rex. Então, pelo menos o planeta não ia ser exterminado, que é o que ele queria atingir, reconquistar o planeta para o Império. Se fosse para exterminar, ele teria permitido que a Ordo Hereticus simplesmente matasse todo mundo, mas ele não ia aceitar. O desperdício de recursos e vidas aqui foi para retomar o planeta, então eles vão retomar o planeta. Mas, em geral, era apenas uma questão de tempo até o exército se reorganizar, até os remanescentes dos super soldados estarem prontos para manter a pressão, e aí eles iriam tirar os traidores daquele subterrâneo, se possível capturando alguns. Então, não tinha muito que se preocupar com a questão das forças no chão. Os seguidores de Nurgle perdiam território, os traidores da cidadela estavam se trancando e fugindo para o subterrâneo e para as construções, agora já há meses atacadas por balas de artilharia e quase que em ruína. Então, era apenas uma questão de tempo até a vitória final, quando, de repente, lá de cima, a Battle Bard é a nave de batalha dos super soldados dos Red Scorpions, recebeu uma mensagem urgente dos componentes da marinha que estavam no planeta. A Battle Bard dos Red Scorpions estava próxima da atmosfera, mandando o sinal do teletransporte para os soldados lá no chão. Já que eles têm um teleportário nessa Battle Bard, eles conseguem teletransportar as tropas, só que tem um alcance. Então a nave precisava ficar próxima da atmosfera. Quando a nave recebeu a mensagem, ela começou a ganhar altitude e ir para o espaço de novo em alta velocidade. O comandante dos Red Scorpions sabia que isso aí não era um bom sinal. Eles tinham a ordem de ficar em alcance do Teleportarium. Por que eles estavam fugindo? Alguma coisa estava ameaçando as naves lá em cima. Eles tentaram se comunicar, só que devido àquela influência do demônio, os Red Scorpions também tiveram dificuldade de comunicar com a nave. Aliás, nesse período foi uma
fase de extremo caos, porque ninguém sabia nada do que estava acontecendo, nem lá em cima, nem lá embaixo. Então, os batalhões, cada um dos regimentos atuava isoladamente, cada um por si, fazendo a sua última ordem. Então ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo como um todo, nem mesmo o comando da Death Corps, que estava tentando organizar e entender a situação, nem mesmo o Lord Hector Rex, que agora que tinha restabelecido o contato de rádio, que iria entender o que estava acontecendo, recebendo os relatos dos outros regimentos e das Line Corps, o que estava acontecendo, e dos Red Scorpions também, mas lá em cima ele começou a receber um monte de informações da Marinha, até mesmo a Battle Bard, que trouxe os Cavaleiros Cinzentos, estava reportando que eles não poderiam baixar ali a altitude para resgatar os soldados no chão ainda. O que estava acontecendo lá em cima? Tem super soldados feridos, a gente precisa levar eles agora, os apotecários conseguem estabilizar eles aqui em campo, mas eles vão precisar de tratamento, é necessário que eles sejam retirados. O que está acontecendo com a Marinha? Que ninguém vem aqui, nenhuma nave está descendo para a atmosfera. Lá em cima, a Marinha solicitou que as duas Battle Bards, que as duas naves de batalha dos super soldados, tanto dos Cavaleiros Cinzentos quanto dos Red Scorpions, imediatamente se retirassem, porque nos detectores de longa distância, várias naves entraram no sistema. Se começasse um ataque de longa distância, essas naves na atmosfera iriam ser alvos fáceis, um alvo parado, e elas iriam ser destruídas, o que causaria a morte de todo mundo que estivesse dentro. Então não era o momento de retirar os feridos agora, eles precisavam ficar em posição de batalha. Os comandantes da Marinha lá em cima também tentaram entrar em contato com o Lord Hector Rex sem nenhum sucesso, já que a interferência ali do rádio do planeta, do Vox, estava impedindo uma comunicação. Então eles assumiram o controle das naves e começaram a posicionar tudo que eles tinham para enfrentar essa ameaça. Quando eles finalmente conseguiram falar com o Lord Hector Rex, quando chegou a mensagem no Vox para a Marinha que ele foi encontrado e que ele estava respondendo ao Vox, eles começaram a falar numa voz frenética do que estava acontecendo lá em cima, porque os radares de longa distância detectaram a entrada de uma nave grande e várias naves menores junto com ela. E até então eles estavam vivendo a ameaça do possível retorno do Coração da Anarquia, aquela nave gigantesca, um Despoiler Class, uma nave do caos que seria uma nave de ataque, é precisamente o que ele deveria ser, mas é no nível de um encoraçado. Então essa enorme nave era uma ameaça para todas as outras naves presentes ali no sistema, e agora uma nave grande e outras menores entraram no sistema. Provavelmente é o Coração da Anarquia, é uma repetição daquilo que aconteceu da última vez. Eles vão precisar de todas as naves juntas para derrotar essa enorme espaçonave cheia de armas e strike cruisers. São, no caso, pequenos cruzadores de ataque que começaram a vir junto com aquela nave principal. Imediatamente, quando essa comunicação chegou para o Lord Hector Rex, ele deu a ordem para os comandantes de Krieg para se preparar. Todas as naves de transporte que pudessem ser completamente unloaded, que seria descarregadas no planeta, deveriam ser o mais rápido possível. Os equipamentos deveriam ser estocados em abrigos subterrâneos. Os veículos de transporte deveriam receber proteção de armas antiaéreas, porque se acontecesse de novo o que aconteceu da última vez, que esse Coração da Anarquia e as naves do caos apareceram no sistema, iria ser uma ameaça total no momento agora, porque todas as Line Corps, todas as linhas de frente estavam muito envolvidas ou com o encirculamento da cidadela final,
ou com o avanço sobre as regiões que antes eram controladas pelos seguidores de Nurgle. Então, as linhas de suprimento, os bunkers de comando, as regiões de transmissão de Vox, as grandes locomotivas dos mecânicos, os caminhões de suprimento, os pequenos portes espaciais improvisados que eles construíram, estavam todos vulneráveis a um ataque. Se eles perdessem a superioridade aérea, era necessário que as poucas armas antiaéreas que existiam no planeta ficassem onde importa. Rapidamente, elas foram redistribuídas para bunkers onde eram armazenado artilharia, para regiões onde era necessário para infraestrutura de transporte, para os bunkers de comando. As armas de artilharia foram reposicionadas, mísseis antiaéreos também foram colocados em locais estratégicos. Era necessário preparar para uma contingência. Os soldados da reserva que iriam ser usados para manter o avanço também foram recolocados nas linhas de trás para poder, a qualquer eventualidade de um ataque de super soldados caóticos, conseguir tentar pelo menos isolar o problema até que os Red Scorpions aqui restabeleçam as suas forças e consigam exterminar. Era necessário toda a cautela possível. Da última vez, o sítio quase que acabou e o exército inteiro quase foi dizimado. Isso não pode se repetir. As tropas no chão começaram rapidamente a distribuir os feridos em locais separados para que não ficasse todo mundo concentrado num ponto só. A artilharia começou a se dispersar para não ficar também muito concentrada, para evitar que um avião ou alguma coisa conseguisse destruir várias peças, e as poucas peças de artilharia foram redistribuídas conforme era o suficiente. Mas olha, havia ainda muitas regiões extremamente frágeis a um ataque do ar. Eles torceram lá embaixo e rezaram para o imperador que a marinha desse um jeito em qualquer coisa que viesse lá em cima. E para o pessoal da marinha também não estava uma situação muito legal. Novamente, Vrax foi reduzido, como vocês sabem, para um sítio de segunda linha. Então, como é uma coisa que a administração imperial reduziu, as naves da marinha não tinham toda aquela força e nenhuma nave no nível do coração da anarquia. Então eles iriam precisar da ajuda dos super soldados, das duas Battle Bards, caso eles quisessem ter uma chance. Eles também imediatamente chamaram todos os aviões da Força Aérea Imperial para subir de volta para a órbita. Eles foram rapidamente reabastecidos e eles começaram a utilizar alguns tanques, no caso que caem, assim, um drop tank, que tu bota só para chegar na atmosfera, depois tu derruba e tu continua voando lá para cima, que depois tu chega no espaço é mais fácil, mas enquanto tu tá na atmosfera, tu vai precisar de uma grande quantidade de combustível para sair do planeta. Eles começaram a voar para reforçar as naves no espaço sideral, porque era necessário. Eles fizeram uma espécie de bloqueio e tentaram se comunicar ou identificar com qualquer coisa que estava vindo naquela direção, mas não recebiam respostas. Será que eram os remanescentes daquela força do caos? Será que alguma espécie de pirata que veio para cá para se aproveitar? Será que algum pedaço da frota dos tiranídeos que está vindo? Eles tentaram se comunicar enquanto fizeram uma linha de defesa junto às Battle Bards dos super soldados. Os transportes civis tentaram descarregar toda a carga possível mais rápido lá para baixo, para que os soldados da Death Corps tivessem munição de artilharia e antiaérea e suprimentos necessários para manter um sítio, mesmo sendo sem apoio por alguns meses, caso eles perdessem a superioridade no vácuo do espaço, para que eles pudessem mandar tropas depois remanescentes. Iria levar meses, então os soldados lá embaixo precisavam sobreviver. Novamente, a Battle Bard dos Cavaleiros Cinzentos preparou os torpedos para destruir o planeta, caso fosse impossível manter a superioridade aérea e as forças dos traidores realmente representassem uma ameaça que não haveria como os soldados lá embaixo segurar, porque os seus super soldados, os Cavaleiros Cinzentos, tinham perdido a maior parte do seu número. Eles iriam
imediatamente destruir o planeta, qualquer que seja a consequência, e quem tiver lá embaixo, infelizmente vai ser uma baixa. Se fosse necessário, seria exterminado o planeta aqui. E o coração da anarquia, novamente, ele estava desaparecido. Era uma ameaça verdadeira, era um encouraçado, uma nave gigantesca que da última vez que apareceu, dizimou as forças da Marinha Imperial e causou um enorme estrago nas forças lá embaixo, não só pela superioridade aérea que as suas naves de combate, os Helltalons e os Hellblades, trouxeram para a batalha aérea, mas também pelos reforços caóticos que vieram junto e porque sem suprimentos os soldados imperiais acabaram tendo que como é que eu vou te explicar? Que lidar com os inimigos utilizando apenas as confiáveis las guns, as armas a laser, que elas são recarregáveis com energia solar. Tá vendo? Energia renovável é muito útil, principalmente em armas, já que eles ficaram perigosamente com pouca munição de artilharia, água e comida. Até não acabou, porque os soldados morreram tantos que foi o suficiente para distribuir para os sobreviventes o que estava acontecendo. Desculpa, o remanescente dos suprimentos. Mas agora, novamente lá em cima, eles estavam tentando entrar em contato com essa, sei lá o que é essa frota desconhecida, esses Unidentified Flying Objects, UFOs, objetos voadores não identificados, que estavam vindo na direção do planeta em alta velocidade. A única coisa boa é que até então eles não tinham atirado. Se fosse uma força do caos, é provável que algum torpedo ou alguma arma de longa distância já tivesse voado na direção deles, mas foi um momento de muita tensão. Enquanto os soldados lá embaixo das companhias de suporte estavam dispersando os recursos, o pessoal da marinha suava frio e o coração ia a mil. Eles estavam tentando entrar em contato de qualquer jeito para identificar isso aí. Todos os sensores estavam na direção daquelas naves se aproximando no sistema. O que estava vindo na direção deles? Bem, quando finalmente uma voz no rádio começou a relatar. No rádio não, no Vox. É que eu gosto de chamar de rádio, eu acho mais bonito, mas é um comunicador de Vox, é a mesma coisa. Eles receberam lá a notícia de que não era o coração da anarquia, não era traidores, será? Bem, eram os anjos da absolução, os Angels of Absolution. Esses aqui é um capítulo dos Dark Angels, um capítulo sucessor que foi fundado depois, mas que obedece aos Dark Angels, porque eles fazem isso aí, eles são bem unidos, os sucessores continuam recebendo ordens do Azrael, e o Azrael mandou eles virem para cá para terminar o trabalho. Os Dark Angels, caso você lembre, eles participaram aqui de um ataque no antigo Porto Estelar de Vrax, que hoje é uma cratera, porque eles destruíram tudo. E os Dark Angels, naquele ataque, foram emboscados pela Alpha Legion e mais de 200 dos seus irmãos de batalha foram mortos ou gravemente feridos durante essa batalha. Então eles queriam vingança, e vingança eles vão ter, mas infelizmente eles não poderiam fazer isso pessoalmente, porque o seu capítulo estava envolvido em outras batalhas, e até porque eles não queriam perder muita gente de novo, eles já viram o que acontece quando tu vem para Vrax. Então eles mandaram os seus descendentes, os Angel of Absolution, que seria meio que um vassalo deles, mas não é bem um vassalo, é meio que um aliado, meio que... Assim, imagina que tu tem uma empresa e tua empresa tem uma filial. Seria isso, assim, pra te entender. Tu manda o pessoal da filial porque da última vez que tu se meteu naquilo ali, tu perdeu um monte de dinheiro. Digamos, foi uma coisa mais ou menos assim. Mas no caso, ao invés de dinheiro, foram irmãos de batalha, que seria tipo meio que teus irmãos. Então, eles mandaram alguma coisa menos importante pra lá pra lidar com isso. Só não fala pra eles que eles são menos importantes, porque vai ferir os sentimentos. Mas
Os Angels of Absolutions não deixam de ser Dark Angels também, por dentro assim no comportamento, eles são praticamente iguais e eles estão aqui sobre as ordens do líder dos Dark Angels. É um jeito que eles têm de meio que ludibriar o Codex Astarte, que impede que eles tenham números infinitos, então eles simplesmente criam capítulos novos, e esses capítulos novos continuam obedecendo ao antigo de uma forma meio que indireta. Então tá tudo certo, eles estão respeitando as regras do jeito deles, malditos Dark Angel. E no caso, eles poderiam ter relatado que eles estavam vindo, eles poderiam ter falado dessa situação, mas eles manteram total silêncio, que nem da outra vez que eles vieram, e eles só se comunicaram porque a marinha estava carregando as armas para atirar neles. Então, quando a vida deles está ameaçada, aí eles pensam em falar alguma coisa. Eles não pensaram em nenhum momento em cooperar, ajudar ou fazer qualquer coisa do tipo. Eles só iam vir aqui, fazer a missão deles e ir embora, sem falar nada pra ninguém, do jeito do Lion. Ai, maldito Lionel Johnson. É o seguinte, o Lion, ele é esquisito, ele não sabe lidar bem com outras pessoas, digamos assim, empatia não é o forte dele, nem ler o que a outra pessoa está sentindo. E os descendentes do Lion aqui, os Dark Angels e os seus capítulos de sucessão, não tem o mesmo padrão, assim, eles não têm empatia, eles não imaginam que, nossa, seria legal se a gente avisasse que uma força gigante está vindo pro planeta, né? Eles meio que vão querer saber e talvez eles planejem com isso e a gente vai trabalhar junto e chegar num objetivo, que nem uma pessoa normal. Não. Eles vão fazer o que eles têm que fazer e ir embora. Eles vão fazer o seu e vocês fazem de vocês e ninguém se mistura e ninguém fala nada. Entendeu? Não, por que não? A gente entendeu. É na cabeça deles. Não faz sentido como as outras pessoas pensam ou o que eles gostariam, o que eles querem. Eles simplesmente fazem o que eles fazem e deu, e não tô nem aí. Eles são aquela pessoa no teu serviço que não fala com ninguém, de nariz empinado, que faz o que quer e não lida bem com ninguém, entendeu? É isso, entendeu? Eles são estranhos, eles imaginam assim, de repente eles chegam do nada e brigam contigo porque tu não entregou um relatório que eles não te pediram, mas eles imaginaram que te pediram, como é que tu não fez? Esses são os Dark Angels, pra te entender, por isso que eu não gosto deles, nem do Lion. Mas no caso, eles vieram aqui com uma força considerável. Outra Battle Bard, a Liberatory Delictium e um Strike Cruiser Rependent. Um Strike Cruiser seria na mesma classificação ali dos Sword Class, as frigatas do Sword Class, só que um pouco maior. E a Battle Bard é, no caso, equivalente às outras Battle Bards dos Astarte, incluindo um contingente grande de super soldados que iria vir para o planeta porque eles receberam uma missão do Grandmaster Azrael, dos Dark Angels, e para garantir que a missão fosse feita, ele também mandou algumas naves menores de escolta, mas essas naves eram assim mais insignificativas no sentido da batalha espacial maior, mas elas estavam aqui também para ajudar. E o importante é que eles iriam vir para o planeta com uma força suficiente para prender e interrogar a Alpha Legion que estava presente aqui. E para garantir que eles fizessem isso, o Azrael mandou o Interrogator Chaplain, o Belphegor. O Belphegor é o interrogador e também ele lida com assuntos relacionados às coisas caóticas e do imaterial. Ele veio para cá para lidar com qualquer ameaça demoníaca que podia estar existindo em Vrax, além de levar os super soldados do caos de volta para a fortaleza monastério deles para serem interrogados e qualquer segredo que eles tenham serem revelados aos Dark Angels, possivelmente tentando achar algum dos membros dos Fallen, no caso, aqueles que eram dos Dark Angels antigamente, mas acabaram sucumbindo ao caos, que eles procuram para julgar e ver se eles têm alguma possibilidade de voltar a ser dos Dark Angels ou serem executados.
E quando eles chegaram lá em cima na atmosfera, tudo bem. Felizmente não eram inimigos, pelo menos eu acho. E no caso, os Dark Angels, eles vieram pra cá para terminar a missão que eles começaram. A última vez que eles vieram, eles causaram mais problemas do que eles resolveram, mas eles mataram uma grande quantidade de Vraxianos na época. Então tu não pode negar que eles foram funcionais para matar os inimigos. Poderiam ter dominado o porto? Poderiam. Teria facilitado para o resto do exército? Teria. Eles optaram por destruir e mandar tudo pelos ares porque eles ficaram ressentidos que eles perderam um monte de gente e o Azrael não conseguiu matar o Lord Arcus aqui da Alpha Legion. Eles explodiram porque eles estavam meio queimadinho. Mas independente disso, eles foram uma força, em teoria, pró-império naquela época. Então eles vieram aqui novamente para terminar o serviço e para matar os heréticos remanescentes. Ainda bem que eles vieram, né? Imagina só se eles tivessem chego tipo uns 4 meses antes. Bem, o Lord Hector Rex então conversou com o próprio Interrogator Chaplain para tentar chegar num consenso. O Interrogator, ele falou o seguinte: nós viemos com a ordem de capturar e levar o Lord Arcus em custódia, e nós vamos fazer. Nós não esperamos que vocês podem, por favor, não interferir na nossa missão, senão as consequências serão imprevistas. No caso, era uma mensagem bem clara que o Lord Inquisitor Hector Rex já sabia o que é. Ele era um Inquisitor mais velho, com alto nível na Inquisição, então ele sabia como funcionava alguns dos capítulos dos Adeptos Astarte e os Dark Angels, meu amigo. Como é que eu vou te explicar? Tu não se mete com eles, senão eles te matam. Tem vários inquisitores já tentaram investigar ou conhecer alguns dos segredos mais profundos dos Dark Angels apenas para acordar num Death World, um planeta da morte, assim estilo Katachan, pelado, sem nada, no meio da floresta para ser devorado por uma criatura. Então tu meio que não se mete com os Dark Angels, senão eles dão um jeito de te fazer desaparecer. Em geral, o Lord Inquisitor, o Hector Rex, sabia que estava lidando com um dos capítulos mais difíceis para conversar, e eles vieram com essa missão, e eles demandaram que eles não interferissem na sua captura do Lord da Alpha Legion. Ele sabia, assim, pesando o lado bom. Bem, o lado bom é que eles eram uma força a mais, e eles iriam resolver o sítio provavelmente de uma forma rápida. Os inimigos pareciam não ter mais nenhuma resistência, só que ele conhece Vrax. Não dá para te confiar, não dá para te atacar cegamente. Os inimigos parecem ter sempre uma carta na manga e seria melhor deixar os Dark Angels, ali, os descendentes deles, descobrirem o que é essa carta na manga do que os soldados da própria 88º Exército Imperial de Sítio ou do que os outros capítulos leais à Inquisição. Então, se eles quiserem se jogar na morte, que ótimo, melhor para eles. O problema é o que eles tinham como objetivo final e como missão, que era capturar o Lord Arcus. Se o Lord Arcus fosse capturado, ele poderia ser um compêndio de informação quase que infinita. Quantas coisas uma pessoa de alto nível na Alpha Legion deve saber? Coisas como agentes duplos, agentes infiltrados, cultos caóticos em alguns planetas, informação sobre bases e forças dos inimigos, onde eles reparavam as naves, onde eles recarregavam, onde tinha uma base de asteroide que eles mantinham como local seguro para tratar os feridos.
que poderia levar a mais capturas e descobrir mais informações. Em geral, ele era uma caixa preta de informações sobre como funciona as tropas do caos. E se tu conseguir fazer ele soltar a língua e falar, tu vai ter olha, cara, é incalculável a quantidade de coisas que podem sair da boca dele. E se tu conseguir, digamos, impedir um culto caótico de aparecer, tu salva milhões, se não bilhões de pessoas. Se tu conseguir destruir um local de reparo e ressuprimento dos inimigos, tu impede que a próxima Dark Crusade, a Cruzada Negra, que vem do Olho do Terror, se espalhe para essa região. Se tu conseguir identificar um agente duplo, tu impede sabotagem, tu impede que informações imperiais caiam na mão dos traidores. Então, tu tem que lidar com isso aí. E esse era um prêmio de um valor inestimável. O Inquisitor, então, o Lord Hector Rex, tentou conversar com... Eu vou chamar ele de Belchior, que eu acho mais engraçado. Não é o nome dele, Belchior. Mas do Inquisitor Chaplain. Ele tentou conversar com ele e falar o seguinte: olha, caso o Lord Arcus da Alpha Legion seja capturado, ele seria melhor lidado com os recursos da Inquisição e da Ordo Malus, porque nós podemos atuar em qualquer local onde uma informação dele seja relevante. Digamos, tem um culto caótico em um planeta de outro sistema. Os Dark Angels não vão resolver isso aí. Já a Inquisição vai. A Inquisição tem autoridade para atuar em todos os sistemas, e se eles dividirem informação com outros inquisitores, eles vão resolver o problema antes que ele se crie. Eles também podem requisitar forças da marinha, do exército e coisas assim, para lidar com uma ameaça caótica o mais rápido possível, antes que ela cresça. Então ele tentou fazer uma argumentação e mostrar por que ele seria melhor interrogado pela Inquisição do que pelos Dark Angels. E tu acha que os Dark Angels estão nem aí porque ele falou? O Interrogator Chaplain repetiu: a minha missão é capturar o Lord Arcus vivo e levar pro The Rock. Qualquer um que vier contra... The Rock é a Fortaleza Monastério deles, tá? É também um ator, mas é mais a Fortaleza Monastério deles aqui. E ele falou: qualquer um que estiver envolvido vai sofrer as consequências. Em outras palavras, nós vamos matar qualquer um que está entre a gente e os inimigos. Nesse momento, tu pensa quem é o traidor e quem é o aliado, porque os Dark Angels são muito, muito difíceis de lidar. Então, o Inquisitor, refletindo, pensa assim: olha, eu não vou conseguir. Ele já sabia, ele já tem experiência. Ele sabia que não dava para argumentar com eles, então ele ia ter que trabalhar um jeito diferente para lidar com isso aí. Então, como ele poderia manipular? Ele aceitou que eles iriam fazer esse ataque final, que eles iriam tentar capturar qualquer remanescente da Alpha Legion ali no planeta e tentar levar eles para interrogatório. Mas ele tentou dar um jeito assim de talvez na última hora conseguir capturar um ou dois pessoal da Alpha Legion, ou talvez até conseguir um pouco de informações do Lord Arcus antes de ceder ele para os Dark Angels. Ele iria tentar fazer um jeito assim por baixo dos panos, uma coisa mais subversiva, para tentar lidar com isso aí, retirar as informações sem que os Dark Angels saibam, ou tentar retirar alguns prisioneiros, pelo menos, de toda essa barganha. Então ele falou o seguinte: olha, nós aceitamos a sua sagrada missão incumbida pelo Lord Azrael, mas nós temos um ataque planejado que vai acontecer muito em breve. Não tinha nada planejado ainda, mas ele meio que deu uma enganadinha ali, um blefe. E infelizmente, sem saber os detalhes do seu ataque, nós não podemos cooperar e nós também não vamos poder garantir que o nosso ataque não venha antes
ou que acabe, infelizmente, matando o Lord Arcus da Alpha Legion sem querer querendo, porque se no meio da batalha a gente não controla um tiro de artilharia. E eu, o Lord Hector Rex, iria gostar muito de ajudar vocês a capturar ele vivo, mas para isso a gente precisa cooperar e lutar juntos. Cooperação. Cooperação e Dark Angel não é uma coisa que anda junto. Quando ele recebeu essa notícia, ele levou então, eles fizeram um conclave, eles conversaram com o líder ali do capítulo de sucessão, e ele voltou para conversar novamente com o Lord Hector Rex, e bem relutantemente, sem muita vontade, eles concordaram em fazer um ataque juntos. E nesse ataque, o Lord Hector Rex começou a pensar, um ou outro que a gente conseguir pegar vivo, eles não vão perceber, vai dar tudo certo, meu plano tá funcionando. O Lord Hector Rex, como a maioria dos inquisitores, é expert em manipular pessoas. Nesse momento, o Interrogator Chaplain olhou para ele e falou, com uma condição, ele, droga, sabe, tava fácil demais negociar com os Dark Angels aqui, qual é a condição? Ele falou, todos aqueles capturados vão ser da custódia dos Dark Angels, vão ser levados para The Rock, para a fortaleza monastério deles, e vão ser interrogados exclusivamente pelos Dark Angels. E isso você tem que me dar a sua palavra que não vai haver nenhuma interferência da Inquisição nesse processo e no transporte deles. O Lord Hector Rex tem muita autonomia como inquisitor, mas ele sabe que a autonomia dele termina quando começa a bala do bolter do próximo super soldado. Então, ele aceitou os termos. Infelizmente, a Inquisição não ia conseguir botar as mãos em nenhum desses traidores, e mal sabia ele também que os Dark Angels estavam monitorando já fazia anos o sítio, desde que eles atuaram aqui, para que nesse momento final eles viessem para tentar capturar aquele Lorde da Alpha Legion e levar ele para interrogatório. Só que no caso eles não imaginavam que teria acontecido tudo o que aconteceu e que fosse uma coisa mais rápida. Como demorou muito, eles acabaram tendo que mandar os seus sucessores porque eles estavam ocupados com outras coisas. Mas, em geral, os Dark Angels sabiam de tudo que estava acontecendo no sítio há bastante tempo. Eles são bem informados, mas eles não vieram para ajudar antes. Eles esperaram o Império se matar contra os traidores e agora que estava tudo feito, eles iriam vir. Bonito, né? Bonito. Os soldados da guarda, os Death Corps of Krieg, os tanques, a artilharia, fizeram todo o maldito trabalho, enquanto eles mais atrapalharam que ajudaram, e agora no último minuto eles vão chegar e tomar todo o crédito para dizer que foi eles que salvaram o planeta de Vrax. Bonito isso, hein? E levar aquele pessoal capturado, que seria o prêmio da Inquisição. Então, em geral, assim, imagina tu fazendo um trabalho em grupo. Digamos, o trabalho em grupo tem 4 pessoas. 2, tu e mais um, fazem todo o trabalho muito bem e fazem a apresentação também, meio que um roteirinho para apresentação. Chegando lá no dia, tem um que ajuda um pouco, que dá umas dicas, que arruma uns negócios, que faz a apresentação, e ele pega a maior parte, ele se voluntaria para apresentar a maior parte. Legal, tudo bem. E tem outro que não faz absolutamente nada, mas é um grandíssimo puxa-saco do professor, e no final ele fala só umas piadinhas ali, aparece na apresentação. Tu ganha 8, os teus colegas ganham 8 e o desgraçado ganha 8,5 sem fazer nada. É mais ou menos essa sensação que o pessoal do Death Corps, que o Lord Inquisitor Hector Rex, que os Red Scorpions estavam sentindo nesse momento, desse desgraçado vindo no final e querendo a glória e os espólios sem fazer nenhum esforço. Desgraçado.
Acredito que até o pessoal da Deathcore, que não fala muito, mandaram eles a merda aqui, mas não tinha o que fazer. Eles iriam vir e fazer o que eles bem entendiam de qualquer jeito, então era melhor tomar vantagem e fazer um ataque combinado e acabar com os traidores que estavam se enterrando agora naqueles abrigos subterrâneos e nos prédios remanescentes das ruínas da cidadela. Bem, no próximo episódio, esse plano vai entrar em ação e vai começar a caçada ao Lord Arcus da Alpha Legion para vingar o sangue dos Dark Angels que já foi derramado nesse planeta. Bem, vejo vocês lá, não sejam como os Dark Angels, tudo de bom e o Imperador protege.